Ottawa lança novo programa para imigrantes essenciais ao combate da pandemia e na recuperação pós-Covid. Canadá decide acabar com restrição do uso da vacina AstraZeneca. Orçamento dos parques da Colômbia Britânica deve aumentar em 83 milhões de dólares. Ontário fecha suas fronteiras a partir de hoje. Satisfação com os governos despenca em todo o país, exceto no Quebec. Empresas do Quebec lutam para contratar funcionários devido à escassez de mão de obra. Parques de Ontário permanecerão fechados para a pernoite devido ao aumento de casos de Covid-19. Olá, sejam bem-vindos à Estação Canadá. Eu sou Vanessa da Costa. Eu sou Laura Nishura. E começa agora mais um resumo semanal de notícias da Estação Canadá. Ottawa lança novo programa para imigrantes essenciais ao combate da pandemia e na recuperação pós-Covid. O ministro federal da Imigração, Marco Mendicino, anunciou que o status de residente permanente será concedido a 90 mil trabalhadores estrangeiros temporários e estudantes internacionais atualmente no Canadá. A partir de 6 de maio, este programa alcançará pessoas que possuem as habilidades de que o Canadá precisa para lutar contra a pandemia e contribuir para a recuperação econômica. Cerca de 100 profissões estão envolvidas. De acordo com o Departamento de Imigração, este programa deve ajudar Ottawa a cumprir sua meta de receber 401 mil novos residentes permanentes este ano. A lista completa de profissões está disponível no site do Ministério da Imigração e Cidadania. Olha, uma ótima notícia, então, em muitas pessoas que já estavam aqui, ou que estão aqui, na verdade, mas que ainda não tinham cumprido todos os requisitos para o programa de imigração. É um novo programa que se abre, que vai ajudar também ao combate da pandemia e também à retomada econômica. Excelente iniciativa aí do governo federal. Canadá decide acabar com restrição do uso da vacina AstraZeneca. O Ministério da Saúde do Canadá confirmou que a vacina da AstraZeneca é segura. O Canadá não planeja suspender o uso da vacina. Sua rotulagem, entretanto, será atualizada para indicar que casos muito raros de trombose estão possivelmente associados ao seu uso. Os benefícios da vacina da AstraZeneca superam os riscos de contrair a Covid-19, disse Dr. Marc Berthiaume, diretor de Ciências Médicas do Ministério da Saúde. Atualmente, com a Covid-19 sendo altamente transmissível, algumas pessoas correm alto risco de exposição. Em comparação, o risco de experimentar um efeito colateral sério com esta ou outra vacina licenciada é muito baixo, afirmou o diretor. Ottawa, portanto, não tem planos de seguir a Dinamarca. O país europeu anunciou na semana passada que está desistindo definitivamente do uso da vacina da AstraZeneca. A Dinamarca foi o primeiro país a suspender temporariamente seu uso há um mês, e a medida foi seguida por 15 países da Europa. No Quebec, por precaução, desde o final de março, a vacina da AstraZeneca não é mais administrada a pessoas com menos de 55 anos. Até o último sábado, o Canadá registrou 2 casos de coágulos sanguíneos raros após o uso da vacina AstraZeneca. Olha, vamos ficar atento ao que vai acontecer aí, porque esses 2 casos que aconteceram no Canadá foram na semana passada, né? É possível que tenhamos alguma mudança em relação a essas restrições de idade. Talvez as outras províncias tenham a mesma restrição que continua no Quebec, né? Já que 2 casos aconteceram, um no Quebec, outro em Alberta. São casos aí que, claro, são mínimos, né, em relação às mais de 400 mil doses aplicadas. Foram 2 casos, mas temos que observar, né? Até porque, assim, os benefícios compensam os riscos de quem talvez seja um grupo de risco, porque uma pessoa que está plenamente saudável e tomar essa vacina e acabar tendo uma trombose também, para essa pessoa, não sei se compensaria assim, os riscos dela. É claro que nos últimos meses, na verdade no último mês, né, os casos de hospitalização são maiores já é maioria nas pessoas de 30 a 50 anos do que as de acima de 50 anos. Então, de repente, os riscos também são elevados de pegar a doença, né? Eu acho que temos outros tipos de vacina também.
O Canadá não observou esses riscos, mas como eu falei, são muito recentes esses 2 casos observados no Canadá. É pouco, mas assim, tem que descobrir, tem que dar tempo ao tempo para descobrir quem é que está tendo esses problemas aí, se tem algum denominador comum, né, entre essas pessoas que ao redor do mundo estão tendo problemas com a AstraZeneca. Vamos aguardar aí os resultados desses 2 casos que nós tivemos aqui. Esperamos que não tenhamos mais casos aqui no país e vamos ficar de olho para ver se essa vacina terá um outro destino aí no futuro. Muitos países na Europa já estão também restringindo o uso da vacina. Orçamento dos parques da Colômbia Britânica deve aumentar em 83 milhões de dólares. A Colômbia Britânica injetará 83 milhões de dólares em 3 anos em seus parques para os novos acampamentos e para expandir trilhas e acessibilidade, uma vez que a província teve um ano recorde de reservas de acampamento no ano passado. O ministro do Meio Ambiente, George Heyman, diz que isso significará que o orçamento de capital para os parques aumentará 57%, enquanto o orçamento operacional aumentará em média 22% para cada um dos 3 anos. Ele diz que os parques se tornaram ainda mais importantes durante a pandemia na província, que priorizou as reservas de acampamento para os residentes até 8 de julho, quando as pessoas de fora da província poderão fazer suas reservas dependendo de quaisquer restrições de viagem. Espera-se que cerca de 185 áreas de acampamento sejam adicionadas aos parques da Colômbia Britânica este ano, incluindo um acampamento de 90 locais com todos os serviços que deve ser inaugurado em Manning Park, perto de Hope, neste verão. Pois é, 83 milhões de dólares em 3 anos e apenas 185 áreas de camping adicionadas. É complicado, né? É um valor baixo, só 185 vagas por... Mas eu acho que isso deve ser espalhado numa área muito grande, né? Não, mas eu digo, não resolve muito. Se a gente for comparar acho que lá também aconteceu isso, né? Porque aconteceu aqui no Quebec, aconteceu em Ontário, Em Alberta, né? de simplesmente não ter lugar. As pessoas estão sem poder acampar em plena pandemia. Muitas famílias não conseguiram nos campings, mas na natureza, os parques provinciais. Sim, principalmente os parques públicos, né? Não conseguiram. Isso. Muita gente não conseguiu. E então já é uma falta, já está fazendo falta no contexto atual, né? E com o passar do tempo, com mais imigrantes vindo para o país, a longo prazo, ao longo dos anos, aí está um investimento de 83 milhões em 3 anos. Eu não acredito que depois desses 3 anos eles vão pôr já de cara assim, mais 80 milhões. Então isso aí é para um longo prazo, né? Mas essas 185 áreas, elas são neste ano, né? Já no primeiro ano são 185 áreas de acampamento. E eu acho que se a gente pensar na rotatividade dessas áreas, né, 185 áreas, deve beneficiar talvez mil famílias, talvez. Não tenho essa conta, mas... Bom, eles fizeram os estudos deles, né? Certamente isso possa vir a fazer uma diferença, mas eu esperava mais vagas com esse valor. Mas esses 83 milhões, né, são em 3 anos, né? 185 vagas já no primeiro ano. Talvez a gente tenha aí, vamos colocar mais uma média, não sei, 150 mais para os outros, para cada ano. Vamos acompanhar aí se no futuro as pessoas que querem acompanhar na Colômbia Britânica vão ter a chance, né? Se as pessoas que querem acampar na Colômbia Britânica, né, vão ter chance, porque realmente esse ano acho que foi recorde em todas as províncias. Né? Sim. Ontário fecha suas fronteiras a partir de hoje. Diante do surto de casos de Covid-19 em Ontário, o primeiro-ministro Doug Ford decidiu tomar medidas mais fortes para conter a disseminação do coronavírus, como o fechamento das fronteiras com Quebec e Manitoba. A medida é válida a partir de hoje, disse o primeiro-ministro na última sexta-feira. Exceções serão permitidas para trabalhadores essenciais. Além de fechar as fronteiras, o pedido para ficar em casa foi prorrogado por mais 2 semanas. O primeiro-ministro de Ontário também anunciou que as reuniões ao ar livre agora são limitadas às pessoas pertencentes à mesma bolha familiar, com exceções de pessoas solteiras. A capacidade de varejo será limitada a 25% e, a partir de hoje, os locais de culto só poderão acomodar no máximo 10 pessoas. A medida mais drástica tomada por Ontário até agora, fechar as fronteiras
desde o início da pandemia, a primeira vez que Ontário fecha as fronteiras com as províncias vizinhas. Isso é interessante, porque mais protege Quebec e Manitoba, né? Porque eles estão piores do que essas duas outras províncias. Exatamente, né? Os casos lá estão muito piores, acaba protegendo realmente mais as províncias vizinhas. São mais de 4.500 casos em Ontário e aqui está abaixo dos 2.000, né, no Quebec. É incrível como que Ontário chegou nesse ponto, sendo que o Quebec sempre esteve à frente no número de contaminados. É verdade, sempre esteve com mais contaminados, mas também esteve à frente em medidas restritivas, né? Sim, verdade. Então essa é uma medida drástica que Quebec mesmo não chegou a tomar essa medida, né? Mas realmente, como você falou, acaba realmente protegendo mais Quebec e Manitoba do que realmente Ontário, já que os números de casos estão muito maiores na província de Ontário. Satisfação com os governos despenca em todo o país, exceto no Quebec. Em pesquisa realizada pela empresa Leger, a satisfação dos canadenses com o governo federal em lidar com a pandemia foi de 52% na segunda semana de abril. Embora esta seja uma marca relevante para um governo em preparação para uma eleição, esta sondagem revela uma queda acentuada neste aspecto desde os picos de satisfação de 65% a 70% atingidos no outono passado. Há pouco contraste de uma região para outra do país, com exceção das províncias do Atlântico. Nas províncias do Atlântico, onde a gestão da pandemia tem sido exemplar em comparação ao resto do país até agora, a satisfação com o governo federal é de 70%. No Quebec, 54% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com o governo de Justin Trudeau, um nível que tem se mantido relativamente estável nos últimos meses. Apenas em Ontário que os insatisfeitos superam os satisfeitos, sendo 51% os que desaprovam o governo federal. Em termos de satisfação com os governos provinciais, as taxas continuam a ser as mais elevadas nas províncias do Atlântico, com 72%. No Quebec, apesar da turbulência nas últimas semanas, a satisfação com o primeiro-ministro François Legault não caiu e continua sendo a mais alta entre as províncias a oeste de New Brunswick. 68% dos entrevistados no Quebec disseram estar satisfeitos com a gestão da pandemia na província. Isso está longe dos níveis estratosféricos observados na primavera passada, onde mais de 90% da população estava satisfeita com o governo provincial. Mas o apoio de 2/3 dos quebequenses excede em muito os votos obtidos pelo partido do governo na última eleição provincial. Mas e você, Lauro, qual é a sua satisfação com o governo federal e com o governo do Quebec? Olha, eu acho que eu vou seguir a linha da pesquisa que tem mostrado que os níveis de aumento ou diminuição dos casos nas províncias são diretamente ligados à satisfação. Eu acho que as pessoas estão mais satisfeitas com o governo quando os índices caem e estão menos satisfeitas quando os índices aumentam. E eu acho que a minha percepção acaba sendo essa também. Eu acho que é uma coincidência essa sua percepção, porque se você observar a questão de Ontário, claro que caiu, mas os casos eram muito baixos em Ontário o ano passado. E eu não acredito nessa aprovação toda com relação à pandemia diante das medidas do Premier de Ontário. Mas é que a pesquisa ela fez a avaliação em relação ao governo federal e em relação ao governo provincial, né? Em ambos os casos, em Ontário, a aprovação caiu conforme os números foram subindo. E as províncias que os números foram caindo, as aprovações com os governos foram subindo. Não, porque aqui no Quebec a aprovação do Legault ela tem caído, né? Tem caído e os números têm subido. Então a ligação está direta. Não, eu não acho que é porque os casos subiram, não. Porque, veja bem, esses números também estiveram altos em dezembro. Ele deu uma queda brusca agora, nesse novo toque de recolher. Então, teve esse essa toque de situação, recolher foi muito, assim, pelo menos para mim. Eu senti um exagero aí, né, no sentido de que você está, mais uma vez, punindo pessoas que estão cooperando. Quando você diz que a pessoa não pode sair de casa na calçada dela para dar uma volta na rua às 8 da noite, porque algumas pessoas não estão fazendo festinhas por aí, você começa a mexer com a vida de quem não precisava. E você sabe que essa pesquisa captou isso, né? Porque ela foi feita logo em seguida do anúncio do primeiro-ministro François Legault de voltar o toque de recolher para as 8 da noite nas regiões vermelhas, né? Então foi captado por essa pesquisa
Mas eu acho que como a pesquisa ela é provincial e esse toque de recolher voltou para as 8 em zonas muito específicas, eu acho que não afetou Ah, tanto. sim, até porque se você. Eu sigo o François Legault nas redes sociais e sempre vi muito comentário positivo com relação a ele, né? Assim, Sim, a até o aprovação, meu né? sentimento com relação às postagens dele. Mas aí, quando ele colocou essa daí do toque de recolher pela segunda vez agora, na época Sim. em que estamos saindo do inverno e as pessoas precisam se exercitar, tem toda a questão da saúde mental. Afinal, gente, ninguém transmite o vírus andando na rua, né? São outras formas. E O são toque de essas. recolher para acabar com festas, né? Esse Então é você claro, né? acaba com a vida de outras pessoas por É. causa que não é incapaz de punir quem merece. Agora, é claro que quando a gente fala de uma análise de um governo diante de uma pandemia, talvez foi uma medida, Ah, né? sim, de uma Né? maneira De uma maneira geral, geral, a a aprovação, postura dele, né? Não é só a postura, talvez seja o nome, seja a postura, mas é o pulso firme, pulso essa firme. competência. Ele sempre, pelo menos, essa é a maneira como eu vejo a situação, a maneira como ele agiu durante essa pandemia. Mas essa do toque de recolher agora, novamente, eu achei bem exagerado, assim, meio draconiano. E em relação a Ontário, por exemplo, desde o início, né, a gente acompanhando as coletivas de imprensa, parecia, né, apresentava muita fraqueza no Sim, discurso, sim, né? sim, sim. Então, e os O números estilo, estão aí, né, né? para mostrar, para provar também que O Legault sempre apareceu com essa cara do paizão e o outro do. Não sei, alguém que teria alguém mais forte para estar no lugar. então, é Eu não verdade. vou Então, usar o termo pejorativo aqui. mas eu acho que essa percepção também da população. E você vê, né? A única província no Canadá onde a desaprovação é maior do que a aprovação. Isso é muito significativo, né? É. E é curioso que parece que diante de um ano tão difícil, com uma situação tão complicada, o Legault conseguiu unir mais os quebequenses do que separar, né? Porque ele chegou a ter uma aprovação de 90%. E agora a pesquisa mostrou que ainda assim continua muito acima dos votos que ele obteve Eu na espero eleição, né? que essa pandemia acabe logo aí, porque eu acho que ele fez um bom trabalho, mas o cansaço está tomando Tá conta tomando do conta. quebecois e isso pode refletir nele. E vai ser uma pena, né? Quando você vê que a pessoa pode ter a imagem bem manchada por um sentimento que é coletivo e que não há muito que possa ser feito nesse momento, porque de fato as medidas têm que ser tomadas. É, E às vezes elas são um pouco exageradas, sim ou não, mas é sempre pensando aí no bem da população, né? como ele já provou também que ele não tem medo de voltar atrás, né? Isso é Eu acho bom. que isso. Então, ele deve talvez ouvir um pouco mais a população agora Vamos também, ver, né? seguir os números, vamos Vamos ver. ver. Eu espero que isso acabe logo, porque essa coisa do toque de recolher ela é bem chata, não faz muito sentido, porque literalmente é assim que a gente se sente, né? Sendo punido porque tem gente fazendo festa. Vamos aguardar para ver se essas medidas vão cair antes que o sol comece a se pôr às 9h30 da noite, né? Empresas do Quebec lutam para contratar funcionários devido à escassez de mão de obra. As empresas do Quebec estão lutando para contratar novos talentos, pois a mão de obra é extremamente limitada. Existem cerca de 150 mil vagas de emprego na província, uma das mais altas do Canadá, de acordo com a maior associação patronal do Quebec, o Conseil du Patronat du Québec, CPQ, enquanto a taxa de desemprego fica em torno de 6,4%, a mais baixa do Canadá. Essa escassez de mão de obra realmente coloca a recuperação econômica em risco, disse Denis Hamel, vice-presidente do CPQ. A escassez está ocorrendo em quase todos os setores da província, do turismo à indústria. Véronique Proulx, CEO da Associação de Fabricantes e Exportadores do Quebec, disse que o governo precisa olhar para esses 150 mil empregos vagos agora e focar no setor da manufatura, pois são eles que podem agregar muito valor e alavancar a economia. Olha, é impressionante a gente saber que o problema do Quebec agora tem sido não encontrar gente para trabalhar, né? O curioso é que não é isso muito que eu vejo. Às vezes muitas empresas, muitos pequenos comércios continuam fechados, né? Não consigo ver muito isso, essa falta de mão de obra, pelo menos a mão de obra não tão especializada, né? Olha, eu não sei, para mim aqui falta gente de qualquer forma. Eu acho que o tipo de problema que a gente enfrenta no Quebec, talvez seja no Canadá também, aqui está pior, como os números indicam, mas deve ser uma coisa geral, né, no país. Tanto é que tem um programa de imigração
E a gente paga o preço por causa disso em uma série de coisas, né? De produtos que não são oferecidos aqui, porque a procura não vai ser tão grande, porque faltam pessoas. De serviços que não são oferecidos porque falta mão de obra, né? Exatamente. Então, serviços 24 horas. A própria cultura do lugar se desenvolve de uma maneira que certas coisas não convêm aqui, né? Então, não me surpreende, não, essas vagas todas de emprego, não, sinceramente. E algumas matérias que eu vi a respeito dizem também que o governo investiu muito na geração de empregos que são para pessoas que têm uma alta escolaridade, né? Algumas profissões muito específicas, e não tem encontrado esses profissionais. Então é um investimento alto e não está encontrando esses profissionais. Talvez agora venham alguns programas de formação para que essas vagas sejam completadas também. Mas é curioso a gente saber que os níveis de desemprego estão abaixo dos níveis anteriores à pandemia. Sim, muito interessante. E é o que eu falo, né? Que eu não consigo ver muito isso andando pelas ruas. A gente ainda vê muitos pequenos comércios fechados, né? Quer dizer, será que essas pessoas já então estão trabalhando em outra coisa? Espero que sim, né? Porque muitos comércios ainda continuam fechados. Eu acho que tudo é uma incógnita com relação a como que o mundo, como que o Canadá, o Quebec, tudo vai ser depois dessa pandemia, né? Vai ter muita dança de cadeira até de pessoas qualificadas ao redor do mundo. Em alguns países, sabe-se lá o que vai acontecer e talvez imigrem para cá e essas posições altamente qualificadas sejam ocupadas em breve. Vamos ver o que o Canadá vai fazer para atrair essas pessoas, ou que talvez essas pessoas queiram fugir de seus países, né? E essa seja a atração. E isso justifica também o programa do governo federal de contratar, né, ou de oferecer a residência permanente para 90 mil pessoas que já estão aqui. Né? Pois é, o Canadá realmente precisa disso e não pode perder esses estudantes e imigrantes que já se adaptaram. Sem dúvida não. Parques de Ontário permanecerão fechados para a pernoite devido ao aumento de casos de Covid-19. A administração dos Parques de Ontário informou que pernoites permanecerão temporariamente indisponíveis devido à ordem provincial de ficar em casa, enquanto os casos de Covid-19 e hospitalizações continuarem a aumentar na província. Em um aviso publicado em 16 de abril, a agência provincial disse que as interdições incluem acampamentos comuns, acampamentos em áreas remotas e acomodações cobertas. No entanto, os ontarianos ainda podem visitar os parques provinciais apenas durante o dia. Os parques de Ontário disseram que permanecerão abertos para atividades seguras de uso diurno ao ar livre, como caminhadas, ciclismo, observação de pássaros e pesca. A orientação é que as pessoas verifiquem os sites individuais dos parques para saber da disponibilidade das instalações de uso diário e serviços, pois muitas instalações ainda não estarão abertas para a temporada. A administração dos parques orienta os visitantes para que cheguem preparados com desinfetante, água extra, sabonete e outros insumos. A mudança ocorre logo após os Parques de Ontário anunciarem em março que receberam um número recorde de usuários ao mesmo tempo no sistema de reservas. O site e call center também registraram os maiores volumes de todos os tempos. Pois é, nós fomos um dos sortudos que conseguimos fazer a nossa reserva para Ontário. Espero que até lá, até o verão, isso acabe e que a gente consiga ir acampar, né? Porque, olha, tão difícil foi conseguir uma vaga, imagina em cima da hora, olha, realmente a sua vaga foi cancelada, né? Pois é, acordei 3 dias mais até às 7 da manhã para poder... Para conseguir essas vagas, né? Fiquei clicando várias vezes ali, foi bem difícil mesmo, eu entendo essa... Então, eu cheguei a ligar também para o call center para perguntar o que se passava. Eu imagino que eles tenham recebido números recordes. Falaram que foram os maiores números de toda a história, né? Muita gente procurando, e não só em Ontário, hein? O recorde também foi em Quebec, também foi em Alberta e também foi na Colômbia Britânica. Pois é, as pessoas não têm o que fazer, não podem sair do país. Se sair do país, paga $2.000 para entrar no país, só para entrar. Então, assim, ainda tirar isso da gente vai ser complicado. Vai ser complicado, se fecharem os campings, vai ser complicado. Eu acredito que vai ser durante essa fase que os números estão muito exorbitantes, né? Talvez até chegada de junho, com o aumento das vacinas, talvez a gente tenha uma outra realidade. Vamos torcer para isso, né? Sim, vamos torcer para isso, mas para mim é algo tão estranho. Como que no ano passado, com tudo aberto, os campos estavam abertos,
não tinha vacina. O que aconteceu com essa transmissão que chegou a esse ponto? Mas eu acho que dá para se justificar, sim, porque os números atuais, mais de 60%, em algumas províncias mais de 75%, as infecções são das novas variantes, que são muito mais contagiosas. É verdade. Então, acho que isso mostra um pouco do porquê que os números são maiores esse ano. É o que dá para a gente crer, porque realmente no ano passado... Será que as pessoas também relaxaram um pouco nas medidas? Eu não acredito nisso, não. Porque vão cansando, né? Eu não sei, talvez a escola tenha tido esse impacto, porque como Também. a escola fechou, né, no ano passado, e aí, bom, as crianças aqui, pelo menos no Quebec, em março já não iam para a escola e daí emendou com as férias de verão. Então talvez não tenha havido essa transmissão comunitária tão elevada como agora, nesse final de ano, no retorno das aulas e tudo mais. Talvez essa seja uma explicação também. Mas acho que a variante é a grande questão aqui. E isso que dá uma canseira de pensar em quantas variantes podem surgir ainda e quais delas poderão não ser mais resistentes que a vacina. Olha, por enquanto, todas as variantes... Exatamente, né? Mas aí a gente fica pensando, né? Meu Deus, será, quando que isso vai acabar? Mas olha, eu acho que tem um pouco do relaxamento também, porque a minha percepção das pessoas na rua é que, em relação ao mesmo período do ano passado a gente estava no início da pandemia nessa época, né? Então as pessoas mantinham uma distância maior, sim, tinha mais álcool em gel, sim, se preocupavam mais em não tocar muito nas coisas. As pessoas lavavam as compras quando chegavam no mercado, né? Eu acho que pouca gente faz isso hoje em dia. Ai, mas não dá pra viver assim, Não, né? não dá pra viver assim, mas isso que eu tô falando, será que talvez eu só fiz isso uma semana. Então, será que esse relaxamento das pessoas talvez também não contribuam com esses números? Eu não sei, mas eu acho que talvez tenha mais a ver com as novas variantes mesmo. Talvez sim, mas realmente os parques ninguém fecharem, aguenta mais. Não ter acampamento, olha, já não tem viagem. Se fechar o camping, acaba com toda a diversão do verão de muitos canadenses, né? Pois quem sabe agora eles não vão pedir o passaporte. Eu pelo menos já tô com a minha vacina tomada. Olha, é verdade. Você, por trabalhar em escola, já conseguiu uma vacina. Eu ainda não tenho a minha, então... Quem sabe, se tiver o passaporte. Agora você é a favor do passaporte. Não, na verdade é o seguinte, entre uma coisa e outra, eu quero entrar no parque. Então, agora quem tem a vacina é a favor do passaporte de imunização. Não sou a favor que cobre dos outros, mas já que eu tenho o meu, me deixa entrar. Mas até lá, até junho, olha, a gente não pode esquecer que a promessa do governo federal continua sendo de vacinar todos os canadenses que quiserem ser vacinados até o fim de junho. Espero que não cancele minha reserva. Mas já tem gente que tinha reserva para a semana que vem, né? Nossa, eu ia fazer o que nesse frio lá? Mas já tá aberto, muita gente tá indo. No camping. Eu conheço gente que já tá acampando. Sim, é verdade, mas é camping privado. Sim, camping pois privado. Isso aqui que a gente tá falando são dos parques provinciais, São dos parques provinciais. São os parques provinciais de Ontário, todos eles, por enquanto, não pode dormir, não pode acampar. Mas realmente faz sentido. A situação tá grave lá na província de Ontário, né? Tá muito grave, né? Por enquanto, acho que... E é sempre exponencial a contaminação, né? Você já tá nos 4.000 e pouco essa semana. Sim, e sim, já atingiu um pico, né, desde o início da pandemia. Agora é o período de maior contaminação. Então, todas as medidas estão sendo tomadas, né? Isso a gente não pode negar, né? Que eles não estão se omitindo a tomar essas medidas num momento impopular como esse, né? Espero que isso tenha efeito nas próximas 2 semanas, a ponto de vermos aí a luz no fim do túnel. A ponto de ver os números caindo, né? E podendo reabrir fronteiras. Porque agora, na verdade, mesmo que abrisse para poder pernoitar, a gente não pode entrar na província, né? Quem é de fora de Ontário não pode nem entrar na província, né? Pois é. E esse foi o resumo das principais notícias da Estação Canadá. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima. Não se esqueça de continuar nos ouvindo em todas as plataformas de podcast, também nos acompanhar no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Obrigado e até a próxima.